Boa noite a todos os presentes e aos amigos internautas. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Agradecemos aos nossos facilitadores, José Amaral, Richardson Miranda e Túlio Campos. Eles estarão facilitando o estudo de hoje de perguntas e respostas. Boa noite a todos. É uma alegria grande estar aqui com vocês novamente para que nesses momentos de estudo, de perguntas e respostas, a gente possa tirar o maior proveito possível das perguntas e das respostas. A importância desses estudos é exatamente porque é o seguinte: a maioria de nós carrega dúvidas que às vezes a gente não tem oportunidade de esclarecer. E esse momento é um dos momentos em que vocês podem fazer as perguntas. Obviamente a gente não está aqui arrogando, né, a presunção de responder a todas elas. Mas aquelas que a gente já teve condições de estudar, a gente pode dar uma palhinha, né, pelo menos um indicativo para a pessoa começar a estudar lá. A gente agradece a presença de todos, agradece aos internautas que estão nos assistindo. E vamos começar o nosso estudo da noite com o nosso amigo da ponta esquerda. Boa noite a todos, aos internautas aí, agradecer mais uma vez o convite, estar aqui mais uma vez. A primeira pergunta é: boa noite, minha sogra desencarnou hoje, está fazendo 8 dias, já sonhei com ela 2 vezes. Da segunda vez, ela disse que ia ficar na minha casa. E tinha uma outra pessoa com ela, enrolada em um cobertor. Não vi quem era. Queria saber o que isso significa. Nós temos que retomar, né, os estudos das obras, que nos diz que, ao desencarnarmos, muitos de nós ainda ficamos num estado de confusão mental. Porque muitos de nós ainda não têm o total esclarecimento de que, ao desencarnarmos, somente o corpo físico que morre, o espírito é eterno. Então, nós ainda continuamos, né, muitos, numa sensação de continuidade da vida física, da vida material. Tanto que nós vemos vários relatos mediúnicos, que vários espíritos que se manifestam, eles relatam estarem muito angustiados, tristes, e até muitas das vezes eles ficam magoados, porque eles continuam executando, frequentando os ambientes que, enquanto encarnado, frequentavam. E eles ficam assim, então, muito sentidos, porque, ora, as pessoas não os percebem mais. Eles falam: olha, eu converso com minha filha, com meu pai, com minha irmã, eles não me respondem, parece que eles estão chateados comigo, ninguém mais me presta atenção em mim, eles fecham a porta da casa na minha cara. Né? Então eles relatam assim, eventos que exemplificam muito bem isso, que muitos espíritos se desprendem do corpo físico, mas ainda com as impressões muito fortes, né? Principalmente desses minutos derradeiros do desenlace físico, eles ainda permanecem assim, acreditando que estão aqui encarnados. E, assim como qualquer um de nós faria, eles continuam então indo aos ambientes, né, que ora frequentavam. Voltam para casa, vão atrás das pessoas queridas, as pessoas que eles gostam, aquelas que eles acham que podem lhes ajudar. Mas eles ficam nesse estado. Mas e a espiritualidade? A espiritualidade não vem ao encontro deles ao desencarnar, não tenta ampará-los? Sim, mas aí é uma questão de sintonia, de faixa vibracional. Muitos ainda estão numa faixa vibracional muito densa, baixa, muito mais próximas de nós que estamos encarnados do que da espiritualidade superior. Quantas situações nos são relatadas que a espiritualidade está ali, os mentores espirituais, ao lado deles, e eles nem sequer os percebem.
eles continuam ainda muito focados o quê? Aqui no plano material. Então, como ela fala que eu notei, no sonho eu vi ela, temos que relembrar que, ao dormirmos, somente o corpo físico descansa. O espírito não cansa, ele não tem necessidade de dormir. Então, quando adormecermos, muitos de nós entramos num estado de desdobramento, ou seja, o nosso espírito consegue se afrouxar do invólucro físico e se projetar no plano espiritual com uma maior facilidade. Né? Ficam ligados ao corpo físico só pelo chamado lá famoso cordão de prata, que são os liames que ligam o espírito ao corpo físico. Nesta projeção no plano espiritual, nós temos contato com toda a espiritualidade. Inclusive com os nossos entes queridos que podem ter desencarnados, como a sogra aqui, e que estão ali no ambiente da sua casa. E por que ela está ali? Porque com certeza é um ambiente que é seguro, que é conhecido, que sabe-se que são de pessoas queridas, que gostam dela. E muitas vezes, nesse processo de dobramento, nós tentamos até ajudar, e a espiritualidade até se utiliza de nós para tentar os esclarecer, para que eles possam perceber a ajuda, que eles possam seguir o caminho deles. E quando nós voltamos e acordamos, a gente lembra na forma de sonho, que olha, nossa, eu sonhei com ela. Sonhou, mas porque ela estava ali. E eu vi uma pessoa junto com ela. Pode ser os próprios mentores que estão ali fazendo um trabalho, tentando, né, despertá-la e resgatá-la, ou, infelizmente, em algumas situações também podem ser as companhias espirituais inferiores que podem estar envolvendo ela ali. Isso aí vai depender da vibração, né, de todo esse contexto que envolve os espíritos. Então, por isso que nós temos que sempre orar para eles e seguir o que o Evangelho nos coloca. Deixar que os mortos enterrem seus mortos, né? Todo aquele que desencarnou, nós temos, por mais que amamos eles, sempre mentalizar, desejando para que eles possam dar continuidade ao seu caminho agora no plano espiritual, e nós aqui, até que um dia nós possamos nos encontrar. Tá? Porque muitos espíritos desencarnados também ficam presos aqui, à orla terrestre, ficam nas nossas casas, porque os entes queridos os aprisionam. Não aceitam o seu desencarne, não aceitam sua partida. Ficam lá chamando, lamuriando, chorando. Qual de nós aqui que teria paz, sabendo que tem um ente querido que você ama tanto sofrendo por sua causa? Né? Então as lágrimas de saudade, elas são bem-vindas. Elas caem como pétalas de luz sobre aqueles que amamos. Assim a espiritualidade nos diz. Agora as lágrimas de saudade, de revolta, de angústia, de apego, elas os acorrentam aqui. Então, será que isso é amor? Ok? Boa noite. Alguns dias, durante o estudo de perguntas e respostas, foi dito que alguns espíritos estariam tendo a última oportunidade para sua evolução. Daí em diante, o que acontecerá com esses espíritos que não conseguiriam evoluir? Às vezes é uma força de expressão, né, a pessoa falar que estaria tendo a última oportunidade. A pessoa pensa, então o espírito não conseguiu, vai deixar de existir, vai ser encaminhado para um inferno eterno. Aqui é uma expressão, uma oportunidade, talvez aqui na Terra, né? Porque está passando por um processo de regeneração. E haverá um momento onde não vão aceitar ou não vão permitir espíritos que não estejam na mesma sintonia, que não estejam na mesma capacidade moral e ética que o planeta esteja caminhando. Então esse espírito automaticamente ele é atraído, ele é conduzido a um planeta que tenha o mesmo grau evolutivo que ele. Então, quando fala que é a última oportunidade, talvez essa pessoa que disse isso nesse estudo de resposta está dizendo a última oportunidade na Terra. E o que vai acontecer com ele? Suponhamos que isso aconteça, que ele reencarnou aqui
não cumpriu com seus projetos, e ele desperdiçou a sua última oportunidade aqui no planeta Terra. O que acontece com ele? Como havia dito antes, ele é conduzido a um outro planeta inferior à Terra, para que lá ele possa repensar, sofrer, contribuir nesse planeta, e quando evoluir, retornaria para o planeta Terra. É o que aconteceu no planeta de Capela. A gente vê no livro de Emmanuel, escrito por Chico, né, Caminho da Luz, que alguns espíritos que tinham uma evolução científica, intelectual, mas não tinham uma evolução moral, e não buscaram uma evolução moral, espiritual, eles tiveram a última oportunidade lá, e a partir daí começaram a reencarnar no planeta Terra, sofrendo com esse planeta, porque na época era um planeta primitivo, e esses espíritos capelinos também contribuíram na ciência, na agronomia, de várias formas, na engenharia. E o livro A Caminho da Luz diz que quando eles alcançaram essa evolução moral e espiritual, eles retornaram para a capela. Por que as pessoas boas sofrem com doenças ou condições de miserabilidade? Não seria uma injustiça? Do ponto de vista apenas de berço a túmulo, seria, e eu concordo e assino embaixo, pode trazer o documento que eu assino. Porque é exatamente aí que ressalta aos nossos olhos que, se Deus é perfeito e criou, né, tudo no universo de forma perfeitamente, então não cabe esse tipo de injustiça. Então, obviamente, se pessoas boas, né, nós, né, inferimos que sejam pessoas boas, estão sofrendo com doenças em condições de miserabilidade, à primeira vista, ressalta aos olhos que seria uma injustiça. Agora, a doutrina espírita nos ensina o seguinte: levanta o véu. Na hora que você levanta o véu e você descortina a vida pregressa desse espírito ao longo das suas reencarnações, você vai ver claramente que essa condição de miserabilidade, essa condição de adoecimentos, é exatamente o que aquele espírito se propôs para o seu aprimoramento mais acelerado possível. Às vezes as pessoas pensam que quem está nessas condições, né, está sofrendo porque Deus esqueceu dessa pessoa. É exatamente o contrário. Se você visse uma pessoa nessas condições aqui, e você remontasse a um período de antes do reencarne dela, você fatalmente chegaria à conclusão: não, deixa ela reencarnar. E às vezes as condições que a pessoa tem para reencarnar é exatamente produzir um corpo nessas condições. A enfermidade que ela própria gerou a partir de ações negativas, ações equivocadas, diante desse corpo, nessas condições, é o processo inverso, é o processo de cura, é o processo de reharmonização da sua própria história de vida. Não tem como a gente falar desse assunto sem citar um exemplo que é emblemático. Eu acho que o pessoal já está cansado de escutar essa história. Porque eu, primeiro, particularmente, eu gosto de citar, porque, para mim, foi o ponto nevrálgico para mim entender o que significa, né, essa justiça que a gente enxerga, aonde a gente enxergaria injustiça sem o conhecimento. Ele se trata do Mário Sobral, que é um dos personagens do livro Memórias de um Suicida. Quem é ele? Ele mata a esposa numa existência anterior, ele mata a esposa estrangulada.
Ao matar a esposa estrangulada, essa cena ficou vincada no seu psiquismo de tal forma que ele passou a viver em função dessa mensagem que ele próprio plugava, conectava, toda vez que ele ia pegar um objeto qualquer. Só de ver a mão dele na mesma posição de estrangular a esposa, ele lembra da face dela roxeando, de tudo acontecendo, a vida dela se extinguindo nas suas mãos. Ele se suicida, vai para o mundo espiritual, é recolhido à redenção, né? A redenção que Maria toma conta. Aí, aos poucos, ele vai assumindo a própria condição de autorreparação. Mas como ele não aguenta, ele está tão traumatizado com a cena, que ele não pode nem ver as mãos dele, o que ele faz? Ele desmodela a mão. Ele pede constantemente, eu não queria nem ver as minhas mãos, eu não quero ver as minhas mãos. Como o espírito tem poder despótico sobre o perispírito, ele desmodelou a mão, ficou só os dois cotozinhos. Os colegas dele observavam e faziam, ele está desmodelando a mão. É uma maneira que ele encontrou de não mais lembrar da cena. Resultado, ele tem uma nova experiência reencarnatória pela frente. Vai reencarnar e, obviamente, não vai conseguir construir um novo corpo com as mãos, porque ele não tem as mãos no molde. Não há genética que produza a mão se a mão não estiver no molde. Aí nasce uma criança só com os dois cotozinhos. Esqueceu, porque é a bênção do esquecimento entre uma encarnação e outra, exatamente para isso. Quando você esquece, na hora que você chega aqui na vida, o que mais quer uma criança que não tem as duas mãos? Olha, aí agora você é capaz de me dizer, o que é justiça e o que é injustiça? A justiça era permitir que esse indivíduo reencarnasse nessa condição para quê? Para que ele próprio modifique radicalmente, ao contrário, o pensamento. O pensamento antes era, eu não quero ter as minhas mãos, eu não quero ter as minhas mãos. Agora o pensamento é o quê? Eu quero ter as minhas mãos. E ele vai fazer o quê? Reconstruir as mãos. Às vezes, antes de desencarnar, ele já tem as mãos modeladas e remodeladas no perispírito. E às vezes atuando de forma a uma prótese que a ciência já é capaz de criar, movimentando com o cérebro essa prótese. Tão perfeitamente com todas as conexões neurológicas para fazer essa mão funcionar perfeitamente. Eu só consigo enxergar justiça nisso. A mais pura e cristalina justiça. É bênção divina em todos os aspectos. E é assim que funciona. Todas as suas dificuldades têm uma razão de ser. É só se encontrar o fio da meada que te faça reconstruir a harmonia a partir daquele equívoco praticado no passado. Planeta de expiação e provas é isso. A gente erra e corrige didaticamente, pedagogicamente os nossos erros. É um processo educativo, não tem nada de castigo. É um processo educativo, contínuo. A pergunta: às vezes sonho com algo que aconteceu, no outro dia, de manhã, como por exemplo, sonhei que tal pessoa suicidou. No outro, acordei com a notícia que o irmão da pessoa que sonhei na madrugada tinha suicidado. Um outro exemplo, estava tendo sonhos perturbados com mortes trágicas durante a semana. Numa certa quinta-feira, presencio um homicídio a 30 metros de distância. O que a espiritualidade tem a respeito? Tenho algum dom que não desenvolvo por conhecer pouco o espiritismo? No caso das premonições, nós temos que entender o seguinte.
né, como há algumas crenças aí de que nós já temos o destino traçado, que é imutável, que a gente não consegue fugir dele, né? Algumas crenças falam até no termo karma, né? Que é seu karma, você não consegue fugir. Isso não é exatamente desta forma. Para nós entendermos, nós temos que remeter à questão dos planos reencarnatórios. Quando nós estamos no plano espiritual, nós estamos nos preparando, de acordo com as nossas necessidades evolutivas, para retornar aqui, né, no caso, para esse planeta de provas e expiações, ou outros espíritos que estão em outro nível evolutivo, para outros planos, ou até mesmo permanecendo no plano espiritual, de acordo com as suas necessidades de aprendizado e de evolução. Então, quando nós estamos fazendo essa preparação, nós fazemos esse plano reencarnatório, que é como se fosse o nosso plano de viagem para a nossa estada aqui. Né? Que nós viemos para cá para provar, para expiar, para colocar em prática tudo aquilo que aprendemos e realmente, assim, temos a condição de seguir em frente. Porque o conhecimento ele vai cada vez mais, né? Você vai galgando um passo e ele vai se complementando. Então, o plano reencarnatório é como se fosse um plano de viagem. Se nós formos viajar daqui, vamos lá para São Paulo, você vai fazer qual o trajeto que você vai pegar, quais as paradas, chegando em São Paulo, o que você vai fazer. Né? E vocês mesmos devem saber que muitas vezes a gente coloca várias coisas que quando nós voltamos, a gente não fez nem a metade dela, né? Porque às vezes as coisas não saem conforme planejamos. Ou no meio do caminho nós também desviamos aí os nossos planos, porque surgem outras possibilidades, e aí a gente foge. Assim acontece quando nós vamos reencarnar. Nós temos esse plano reencarnatório, tá? Que ele fomos nós mesmos que traçamos segundo as nossas necessidades evolutivas. Esse plano reencarnatório ele pode ficar de posse, né, ou de acesso de um amigo espiritual. Que aí às vezes vocês podem dar o nome de guia espiritual, de anjo da guarda, o que for. Mas, na verdade, é um espírito que já está mais um pouquinho evoluído que nós, que se propõe a nos conduzir, a nos auxiliar, a nos intuir. É como o amiguinho que está ali, eu sou, né, o guia, e o Zé Amaral está aqui. Aí o Zé Amaral já está desviando lá, e eu vou dar umas cutucadas nela, ô Zé. Não foi isso que você planejou, não. Ô Zé, cuidado aí, ô Zé. Mas nunca eu posso entrar no livre-arbítrio dele. Porque mesmo tendo sido ele que planejou, eu estou sendo camarada dele, tentando dar uns toques nele, ajudar ele quando ele está ficando meio perdido aqui na rota que ele mesmo programou. Se o livre-arbítrio dele for de que, não, eu quero ir para esse lugar mesmo, eu vou ter que me afastar e não posso interferir no livre-arbítrio dele. Tá? Então, quando aqui estamos, nós todos os dias, constantemente, de acordo com as nossas atividades, nós temos esse contato com o plano espiritual, com esses espíritos amigos. E principalmente esses que têm maior intimidade conosco e que sabem das nossas trajetórias que nós aí delimitamos para nós mesmos. E sim, às vezes quando nós dormirmos, que eu falei anteriormente, nós podemos entrar no estágio de desdobramento e enquanto o corpo descansa, o Zé vem aqui no plano espiritual, eu chamo ele, vamos puxar a cadeirinha? Ó, Zé, lá você está desviando o que você falou. Ó, Zé, cuidado com isso. Ó, de acordo com o que você está indo lá encaminhando, não tem como dar em outra coisa a não ser nisso, não é? Porque o destino é somente o plano reencarnatório. Agora, se ele se concretizará, depende do nosso livre-arbítrio. E tem coisas que não tem como dar em outra coisa, a não ser naquela de acordo com suas escolhas. Não é? Se você for escolher dar uma martelada no dedo, com certeza vai doer, não tem como, né? Tem uma coisa diferente. Então, aqui no plano espiritual, eu já posso intuir o Zé e falar, ó, de acordo com esse trajeto, isso que você está fazendo, não tem como não dar em coisa diferente disso. E quando ele volta para a vigília, ele acorda, aí ele falou, essa noite eu sonhei, tinha um mocinho lá, cabelo espetado, falando umas coisas assim, que eu, né, para eu tomar cuidado com isso, que pode acontecer aquilo. Então o que foi? Ele teve um sonho premonitório, ele está prevendo o que pode acontecer?
na verdade não foi um sonho, foi um desdobramento que ele teve contato com um colega espiritual que, né, deu uns conselhinhos para ele. E aí ele continua na mesma onda e a coisa acontece. Aí ele fala, nossa, eu sonhei com isso. Isso aconteceu mesmo. E isso pode, então, acontecer diretamente conosco, ou, às vezes, nesse desenrolar, o Zé também pode ter contato com outros seres espirituais que estão amparando outros colegas, outros amigos, outros conhecidos, e que muitas das vezes eles não estão conseguindo ter acesso direto a eles. E muitas das vezes eles recorrem a quem está numa sintonia melhor para tentar. É a mesma coisa de que eu sou o mentor do Zé e não estou conseguindo ter acesso nele, porque está numa vibração muito baixa. Eu posso então ir nele lá e à noite falar, olha, você conhece o Zé, vê isso, que ele está querendo fazer uma escolha lá que vai terminar numa coisa muito ruim, ele está tendo ideias ruins como suicídio. Eu estou tentando ir através dele para amparar o Zé, né? Só que a gente tem que pensar nisso. Às vezes, sim, muitos de nós temos uma maior facilidade para esses contatos. Pode ser uma mediunidade, né, de premonição, de evidência, mas para que nós possamos ser úteis para amparar os outros, né? Ou seja, pela oração, ou através até em casos, né, mais explícitos, que não é uma mediunidade comum, ela é mais rara, de poder até, às vezes, tentar fazer alguma intervenção anteriormente. Mas esse tipo de mediunidade enfrenta muitos problemas. Tá? Porque uma é que ele pode cair na vaidade de comercializá-la. Como nós temos casos aí na televisão muito famosos, né? E outras de que as pessoas não vão acreditar. Só depois que acontece que as pessoas falam. E às vezes acusa eles, né? Às vezes você está envolvido nisso. Olha lá. Como teve um caso na televisão aí, não sei se vocês viram, tem um médium que já está errando porque ele está comercializando, que ele tem essa mediunidade e ele previu que um avião ia cair num determinado lugar lá de São Paulo. Aí ele mandou cartinha para a companhia aérea, divulgou. Aí começou a dar um prejuízo tremendo para a companhia aérea. Ela mudou o horário do voo, pelo menos ficou meio com medo, né? Só que processou ele, por causa de prejuízos comerciais, falando que é calúnia e defamação. O avião não caiu, mudaram a rota. Aí se ia cair ou não, às vezes ele salvou, mas no final ele está sendo prejudicado agora, né? Então tem que ter muito estudo, muito aprofundamento para ver as ferramentas mediúnicas, o que elas têm de útil mesmo e como nós podemos utilizá-las. Porque a vaidade, outros interesses, isso sempre circulam aí ao entorno de nós, né? A gente ainda tem que ter o pé muito no chão. O passe magnético pode curar a obsessão? O passe magnético pode trazer cura? O livro Missionários na Luz, escrito por André, através de Chico, André Luiz, tem um capítulo lá que fala especificamente sobre passe magnético. E é muito interessante, porque traz alguns aspectos que a gente desconhecia, né? O André Luiz traz para a gente aí como que isso funciona no mundo espiritual. E algumas observações lá demonstra que quando a gente está entrando na casa espírita, nós já estamos recebendo o passe magnético pelo mundo espiritual. Sem aquela necessidade de sentar ali numa cabine de passe. Demonstra lá uma gestante que tinha necessidades, condições financeiras muito limitadas e não estava se alimentando bem. E o mundo espiritual percebeu que o feto estava desnutrido, estava sem alimento. E através do passe, eles alimentaram essa criança. Mostra também um senhor que chegou na casa pela 10ª vez com o mesmo problema. Ele, durante o seu dia a dia, durante a semana, ele tinha os seus problemas de comportamento, como todos nós, né? A fúria, a raiva, né? Às vezes faz mau uso da palavra. E sempre quando ele se sentia mal,
sempre com aquilo que ele fazia, trazia para ele um transtorno, às vezes obsessivo, às vezes emocional, e aquilo vai alterando o seu corpo físico. Ele chegava na casa espírita, tomava o passe, e os seus chakras eram reequilibrados, as suas energias eram reequilibradas, e ele saía de lá bem melhor, podemos dizer curado. E ele fazia isso toda semana. Ele se comportava mal no dia a dia, começava a se sentir mal com o seu comportamento, ia para a casa espírita, recebia o passe e saía de lá curado, de certa forma. Na 10ª vez, os espíritos procuraram um superior. Falou, ó, fulano de tal está aí pela 10ª vez com o mesmo problema. Ele se comportou mal e está aqui pedindo socorro. O superior daquela casa espírita, no mundo espiritual, determinou que não desse a ele o passe magnético. Não, dessa vez, nós não vamos dar o passe magnético. Ele não vai receber o remédio. Por quê? Não pode ser negado isso, né? Teve aquele questionamento. Pode sim. Porque ele está criando um vício. Porque ele não está mudando o seu comportamento, não está tendo uma evolução. Ele faz o errado, chega aqui e recebe o remédio. Faz o errado, aí está ficando muito fácil. Dessa vez não vamos dar o passe magnético. Para que ele possa aprender com a dor. Para que ele possa aprender com a doença, com o sofrimento, com esse mal-estar. E ele parar de se comportar assim. Porque dessa forma o mundo espiritual não estaria ajudando, né? Estaria incentivando ele a cometer mais erros. É só cometer o erro, vai na casa espírita, recebe o passe e está tudo bem. Que, por sinal, é o que acontece muito. Vamos fazer errado. Chegou lá no Jesus de Nazaré, toma o passe e estou melhor. Então a gente vê nesse capítulo também que, por mais que um médium preparado, né, dentro da cabine de passe, está ali orando e dando passe naquela pessoa, se o mundo espiritual não estiver de acordo, ele não vai receber. Vai receber uma oração, né, alguma coisa, mas se o mundo espiritual não estiver de acordo, ele não recebe o passe. Então, respondendo à pergunta aqui, essa obsessão ela pode ser amenizada, pode trazer um equilíbrio, pode trazer um bem-estar, pode ajudar essa pessoa a se orientar e tomar uma decisão melhor. Certo? Então, de certa forma, podemos dizer sim que é ajuda na cura, o passe magnético. Senão fica aquela coisa, né? Você está na chuva, entra dentro de casa, troca de roupa, fica sequinho, depois sai na chuva de novo. Não justifica, não é? Às vezes a gente precisa muito mais aprender que o processo obsessivo é uma ideia recorrente em nós, que cria uma sintonia e uma identidade mental. Essa identidade mental vai sintonizar-se com quem tem a identidade mental semelhante. Portanto, né, não é nenhum problema, todos nós temos isso, todos nós temos a nossa identidade mental. O passe apenas faz um processo de desvinculação temporário para que a pessoa possa ter um respiro para decidir melhor sobre sua vida e escolher melhor as suas sintonias. Nesse aspecto, é possível curar, porque a pessoa aproveita. Bom, a próxima perguntinha, eu gostei porque ela é pequenininha, mas é fantástica em termos filosóficos. Quer ver? Que interessante. A pessoa pergunta assim, então, a condição da vida humana é só sofrer? Boa. E aí abre margem para uma resposta que é o seguinte: depende. Depende do seu olhar. Depende do que você quer sentir. O que para uma pessoa é sofrimento, para outra é bênção. É você quem vai decidir. Aonde está? Alguém aqui gostaria de passar pela experiência que Jesus passou? Ser condenado injustamente, apanhar muito, carregar uma cruz infame até o Gólgota. Alguém gostaria? Agora, vocês acham que para ele foi sofrimento? Não. Para ele foi a alegria de estar encerrando a sua tarefa
em altíssimo estilo, como um belo professor, um mestre de como é que se espia da forma mais sensata, lúcida e consciente que se deve fazer. Como um bom professor de matemática que sabe resolver os maiores e os mais embaçados problemas de matemática para ensinar os seus alunos, Jesus estava ensinando para nós como é que deve-se enfrentar os maiores desafios, os maiores dramas, os maiores percalços que a vida oferece. Então, depende. O que você quer perceber, se é só sofrimento, então você verá só sofrimento. E você se sentirá como só sofredor. Outras pessoas aproveitarão o máximo de sofrimento e tirarão dali o máximo de aproveitamento e alegria. Quer um exemplo? Viktor Frankl, o famoso pesquisador da mente humana, que na Segunda Guerra Mundial foi para os campos de concentração e lá começou a observar os seres humanos que estavam lá e dividiu esses seres humanos em dois grandes grupos. Um grupo que era aqueles que perguntavam o que é que a vida tem para me oferecer. E o outro grupo, o que é que eu tenho para oferecer para a vida. Observem, geralmente quando a gente está no grupo, o que é que a vida tem para me oferecer, é o grupo que vai sofrer mais. Porque se faltar qualquer coisinha, fala, não, está faltando. Nossa, que injustiça. Eu mereço, cadê meus direitos? E o outro grupo é, o que é que eu posso fazer para a vida? O que é que eu posso contribuir para a vida? Viktor Frankl percebeu que os que faziam a pergunta, o que é que eu tenho para oferecer para a vida, encontravam muito mais rapidamente o seu sentido de existir, o seu sentido da vida. Portanto, sobreviviam mais tempo, eram mais fortes, às vezes raquíticos, fracos, fragilizados, mas distribuía a batata que ganhava, né, distribuía com aqueles que perguntavam o que é que a vida tem para me oferecer. E pereciam ainda sim antes. Esses mais fortes precisam de aprender o seguinte, que se você interpretar todos os fatos da vida como sofrimento, você pode, é um direito seu. Eu prefiro achar que tudo que Deus nos manda é uma bênção de aprendizado contínuo. E, portanto, mesmo que doa, mesmo que nos maltrate o macacão de serviço que é o nosso corpo, mesmo assim, abramos os nossos olhos para entender da forma que é a bênção divina se manifestando ao nosso favor. Então, a misericórdia divina é plena. O amor de Deus para conosco é pleno. Portanto, eu me lembro sempre do meu pai, que era filósofo de roça, que dizia o seguinte, todos os dias eu saio de casa e marco a minha rota, mas Deus tem plenos poderes para mudar a rota do jeito que Ele quiser. Se Ele vivesse hoje, Ele falava GPS. Eu marco no GPS, mas Deus tem o direito de mudar a rota e eu apenas tenho que seguir a rota nova, marcando com as novas coordenadas e seguindo o que Deus me propõe como viver. Isso não é sofrimento, isso é aprendizado, isso é traquejo. Os que se saem melhor são aqueles que transformam toda a dor da vida em dores de oportunidades. O que seria sofrimento passa a ser bênçãos. Marlon, você me permite? Essa questão do sofrimento ela é tão subjetiva que eu costumo fazer uma comparação. Filhos. Depois que a minha filha nasceu, eu nunca mais dormi como eu dormia. Eu nunca mais comi como eu comia, tranquilo. Nunca mais consegui estudar como eu estudava. A condição financeira da gente diminui. A vida da gente vai virando aquela... No aspecto material, uma confusão. Então, quer dizer, para muitos vão falar assim, é um sofrimento.
Não, minha vida piorou. Mas eu, como pai, foi a coisa mais especial que me aconteceu. É a coisa mais mágica. E eu pudesse passar por isso todos os dias, a gente passaria. Então, eu costumo dizer que ter filho é um laboratório. Porque a gente sacrifica toda a sua vida por amor a um bichinho ali, aquela coisinha, que lá na frente nós vamos começar a nos sacrificar pelo mundo, por todos, pela família universal. Então, filho, eu costumo dizer que é um laboratório. Você sacrifica a sua vida inteira por ele. E dali você vai partindo a se sacrificar pela esposa, pelo irmão, pelo pai. E a gente vai ver o que vale a pena. Chega a ser um mistério. A gente tentar explicar, quem não tem filho, tentar explicar para as pessoas que vale a pena sacrificar a sua vida por pequenos momentos, por um sorriso, por um abraço, por um papai, né? E isso também é com a humanidade. Quando eu começar a amar o Amaral, né, quando eu começar a amar o meu inimigo, eu vou perceber que vai haver ali uma troca, que é algo muito mágico. Essa comparação... Eu me lembro do professor Clóvis, que falava o seguinte: quando a filha dele ficou doente, ele é professor de ética da USP, palestrante, tem muita palestra dele no YouTube, e ele fala assim, ó, quando o filho da gente fica doente, que vai para o hospital e espetam tudo de remedinho e coloca naquelas camas sob cuidados intensivos, qualquer pai, qualquer mãe que está ali, tenta barganhar com Deus. Oh Deus, não dá para trocar? Tira de lá, me põe no lugar. Se o senhor acha que é pouco, então pega 20 crianças com o mesmo problema, pega os problemas delas todas, joga em mim, salva todas elas. É nesse momento que você dá a verdadeira dimensão do que é ser um sofredor ou ter uma bênção do viver no processo do aprendizado de uma espiritualidade plena. Aí fica muito fácil de entender. Quem é? Agora você. Boa noite. Sou um médium neófito. E estudando tive uma dúvida consequente. A influência do meio. Mesmo tendo uma moral elevada, mas estando num local onde o meio não seja muito propício, ou melhor, onde está havendo excessos no comer e beber, numa festa, posso sair dali acompanhado por esses irmãos ou sentir mal por ter ido lá? Sim. Mas eu acho que a primeira colocação que a gente tem que fazer é: a espiritualidade sempre nos alerta, porque o grande segredo é nós sabermos entrar e sair dos lugares da mesma forma. Nós temos que não levar nada de mal para lá, tentar levar só luz, vibrações positivas, amor, e também não sair de lá com aquilo que está em desequilíbrio de lá. Por quê? Nós ficarmos equilibrados, elevados, trancados dentro de casa, isso é fácil, não é? Mas não é esse o segredo daqui. O segredo é nós estarmos onde haja dor, onde haja escuridão, onde os seres ali estão desnorteados, estão desequilibrados. Porque senão o que seriam dos outros, né, irmãos nossos menos esclarecidos? O que seríamos de nós sem a espiritualidade maior, que está todo o tempo aqui ao nosso lado, nos acolhendo, nos orientando, nos amparando sempre? Se fosse para somente nós olharmos para os nossos umbigos e pensássemos, não, eu tenho que permanecer a minha vibração equilibrada, eu tenho que ficar bem, então eu só tenho que frequentar ambientes perfeitos com pessoas perfeitas. Lamento dizer que neste plano é impossível, né? Porque nós estamos juntos, cada um num nível de evolução, num nível de sintonia constantemente. E quem somos nós para falarmos que nós somos bons ou que estaremos continuamente equilibrados em sintonia superior? Quantas vezes nós vampirizamos os nossos irmãos? Às vezes eu chego aqui hoje mais em desequilíbrio, porque por causa do meu dia, dos problemas que eu tive,
dos meus desequilíbrios também, pessoais, meus desvios, meus erros. E o Zé Amaral está aqui hoje com uma vibração mais elevada. E eu chego e ele é capaz de doar para mim. Me ajuda a elevar a minha vibração, a me manter em sintonia. E a energia dele reduz um pouco? Pode reduzir, mas ele mantendo o pensamento elevado, a conduta digna, a prática do bem, da caridade, ele vai se reabastecer instantaneamente. Agora, nós pensarmos que não, eu não posso ir em tal ambiente porque aquela casa há pessoas em desequilíbrio, há pessoas que estão fazendo coisas erradas. Eu não vou não vou entrar num bar porque eu tenho que comprar alguma coisa, porque aquele ambiente é inóspito, é ruim. Tem pessoas que se comprazem à bebida, aos desvios. Não é assim. Então não são eles que estão em desequilíbrio, sou eu. Porque se eu entro, em qualquer ambiente que eu entro, eu puxo tudo, fico com tudo de ruim que está de lá, sou eu que estou com os braços abertos. Não são eles. Jesus nunca se negou a estar com ninguém em nenhum ambiente. E Jesus nunca deixou a sua vibração cair. Pelo contrário, sempre saciava os famintos, né? Sempre estava com os que estavam nas provações mais profundas, os leprosos, as prostitutas, os alcoólatras, os mendigos. Jesus não estava trancado dentro do mosteiro, somente com religiosos e em constante oração. Ele veio para ficar no meio do povo. Então, o que nós temos que pensar é, a influência do meio nos influencia 24 horas por dia, até quando dormimos. Esse é o maior desafio para nós estarmos aqui. Então, cabe a nós sempre nos reabastecermos, buscarmos o alto. Fui no lugar e a sintonia não estava baixa, cabe a mim a manter a minha sintonia alta, de forma até poder ajudar aqueles que ali estão. Então, saber entrar e sair da mesma forma de qualquer lugar. Acho que o nosso prazo terminou. Agradecer a todos, então, aos internautas pela oportunidade. Uma boa noite a todos.